Olá pessoal, hoje é o sexto estudo do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Estamos no capítulo 4, Arsenal contra a Vulnerabilidade. Então, para quem está acompanhando hoje pela primeira vez, é esse livro aqui, da Brené Brown. A gente está fazendo o estudo toda segunda-feira, eu e a Paty. Ela acabou de entrar aqui, vou chamar ela. E esse livro, ele é bem profundo, assim, ele é um pouco complexo. São assuntos sociais, né, que a gente se identifica bastante, mas ao mesmo tempo precisa de muita atenção em cada detalhe. Bom dia, Paty, tudo bom? Sim. Também. Acho que seu áudio está um pouco baixo para mim. Melhorou? Melhorou. Isso Vamos aqui. pro estudo 6. Sim. Vamos lá. Arsenal contra a vulnerabilidade. Deixa eu pegar aqui o meu resuminho para a gente conseguir seguir. Hoje a gente vai falar então sobre começar, na verdade, né? Ela fala sobre 3 escudos contra a vulnerabilidade. E hoje a gente vai falar sobre 2, né? Porque como é muito extenso o tema, provavelmente a gente não vai conseguir concluir. Mas ela fala que esses arsenais são como uma máscara, uma armadura, né, que a gente usa para se proteger da vulnerabilidade. Sim. E aí ela traz, né, sobre essa questão de que as máscaras, né, tanto as máscaras, as armaduras que a gente vai criando no decorrer da vida, fazem com que a gente se sinta mais seguro, né? Mesmo que isso nos sufoque, né? Que nem ela coloca aqui num determinado momento. Algumas máscaras acabam nos sufocando e essa armadura acaba trazendo um peso muito grande para as nossas costas. Mas ainda assim é uma forma da gente se proteger, né, contra algumas coisas que a gente não quer viver ou que a gente não deseja passar, né? Então aí a gente acaba colocando essa máscara e essa armadura por conta disso, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente quer ver a outra pessoa sem a armadura, né? Sem a máscara. Ou seja, quer ver a vulnerabilidade do outro, mas se protege da nossa própria vulnerabilidade, usando essas armaduras, né? Então, como que a gente até admira o outro quando ele se mostra vulnerável, a gente se identifica com ele, mas isso ainda não é o suficiente para a gente conseguir mostrar também a nossa vulnerabilidade em muitas situações, às vezes até com pessoas próximas, que no estudo anterior a gente falou sobre casais, né, que não conseguiam ter essa abertura, ter essa transparência um com o outro. Então não é só com pessoas distantes. Às vezes a pessoa que está do nosso lado a gente não consegue mostrar essa vulnerabilidade. E ela fala justamente isso, né? Às vezes a gente espera que o outro se mostre vulnerável, mas a gente mesmo não quer baixar, às vezes, a nossa guarda, né? E não é fácil a gente se colocar de novo num estado de vulnerabilidade, né? Que aí é a gente se permitir sentir e viver todas as emoções de tudo aquilo que a gente está passando e vivendo. Então, essa coisa da gente baixar a nossa guarda, da gente tirar um pouco, né, dessas máscaras, dessas armaduras que a gente vai criando, a gente consegue conviver muito melhor, né? Ter relações muito melhor. Se a gente for pensar dentro de um relacionamento amoroso, se os dois estiverem, né, com armadura, não consegue, né? Nem sequer se abraçar direito, porque tão um com a armadura e o outro também que não consegue se aproximar. Então, às vezes, um vai ter que baixar a guarda, para que aí o outro também aos poucos vá se sentindo confortável e aí então, né, consiga se ter uma relação. E ao mesmo tempo do ambiente de trabalho, enfim, em todos os locais, né? E aí ela também fala uma questão que é muito interessante, que a gente pode acabar transferindo a nossa vulnerabilidade, né, para outra pessoa. Ela dá o exemplo de mãe para filha, que às vezes a mãe tem algo que ela viveu no passado, uma vergonha, algum medo, e ela acaba influenciando a filha para que ela também sinta aquilo. Às vezes nem é da filha, né, ou do filho,
aquele sentimento, mas acaba transferindo. E ela coloca, né, que o mais difícil de você ter uma filha adolescente é você se ver nessa adolescente novamente, né? Aquela adolescente de mãos geladas, que fica nervosa, que fica ansiosa para viver as coisas. Então, em muitos momentos, enquanto pais, né, quando eles olham um adolescente, um filho adolescente ou um filho criança e se reconhecem naquela posição também mexe muito com a pessoa, né? E aí, nesse sentido que ela precisa. Quanto mais conhecimento a gente tem sobre esses processos, melhor a gente consegue lidar. Porque senão, às vezes, sobe uma armadura de novo, a gente já se distancia, né? A mãe já se distancia da filha por estar se vendo novamente ali naquela situação. E às vezes a mãe pode, por exemplo, né, querer que a filha aja de uma forma completamente diferente do que ela agiu lá atrás. Só que às vezes a filha também está passando por momentos e fases que ela viveu lá atrás e que ela precisou passar e sentir também, né? Então, às vezes, a mãe quer proteger tanto a filha que quer forçar ela a ir para um outro lado. E aí começam a ter, né, às vezes, as discussões, né, os desentendimentos intergeracional. Sim. E como que é importante a gente identificar isso na gente mesmo, não só pela nossa própria história, mas porque a gente pode influenciar a história de outras pessoas, né? São histórias que vão passando de geração em geração. Então, quantas coisas tem na nossa história que a gente pegou, né, das gerações que vieram antes da gente, e que se a gente não olhar para isso agora, a gente vai continuar passando, né? E quantas vidas vão ser impactadas por causa disso? Pela falta da gente ter esse olhar, né, sobre as nossas próprias vulnerabilidades. E esse estudo mostra o quanto que a gente vive, de certa forma, alheio aos nossos sentimentos. Porque muitas vezes ela cita aqui que a gente não sabe nomear o que a gente sente, né? E a gente vai vivendo até no automático, vai vivendo sem perceber. Então, esse estudo traz a gente mais para a realidade, né? Mais a perceber mesmo aquilo que a gente está vivendo e, e melhorar. E não ficar, de certa forma, com os olhos vendados para o que a gente está vivendo. Sim. E aí é o que ela fala, né? Então, assim, o porquê da importância da gente saber nomear os nossos sentimentos, né? Então, muitas vezes você não sabe que você tá com vergonha por alguma coisa, e aí, às vezes, até a própria forma de você reagir contra isso é você usando, por exemplo, da violência de uma certa forma, né? No sentido de você se tornar de uma forma mais agressiva. Ai, desculpa, tá dando algum problema aqui no meu celular, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá normal. Só mudou um pouco a cor, mas tá normal aqui. Não assim por enquanto, porque eu não tô mais te vendo, tá? Assim. Enfim, desculpa. Deu algum problema aqui que eu não tô conseguindo consertar nesse momento. Mas é isso, né? A gente consegue ter esse cuidado quando a gente sabe nominar os nossos sentimentos e nominar aquilo que a gente precisa, né? Então, quando a gente não tem essa noção, a gente acaba, em muitos momentos, não entendendo os nossos sentimentos e agindo de uma forma que a gente não consegue compreender e o outro muito menos, né? Porque se a gente não consegue se entender, imagina o outro, né? Como que a gente vai conseguir comunicar para o outro, né? Aquilo que a gente está sentindo, se a gente não sabe nem dar o nome para os nossos sentimentos. Aí que realmente começam os conflitos. Muitas brigas, às vezes desnecessárias, acontecem por a gente não ter essa percepção sobre nós mesmos. Sim, exato. Sim, eu acho que eu vou ter que sair e voltar de novo. Tá bom. Eu vou continuando aqui. Calma aí, deixa eu ver. Acho que agora vamos ver se. Acho que a Paty travou aqui. Esperar um pouquinho para ela ver se ela consegue retornar para nossa live. Gente, aqui é a prática da vulnerabilidade, a prática de como enfrentar as vulnerabilidades. Ao vivo acontecem os imprevistos, né? Eu acho que, não sei se é melhor eu sair
também para ver se ela, porque ela travou e para mim ela não sai. Agora ela saiu. Vamos ver se ela consegue voltar aqui de novo para continuar. Eu acho que deu algum pane ali no celular dela que travou a tela. Mas para quem está chegando agora, a gente está fazendo o estudo do livro A Coragem de Ser Imperfeito e a gente está no capítulo 4, falando sobre os arsenais contra a vulnerabilidade, aquilo que a gente usa como escudo para nos proteger da vergonha, da vulnerabilidade. E ela cita aqui 3 escudos que ela fala que são universais, né? Que a maioria das pessoas sentem e é um padrão muito comum. E quando a gente lê, a gente se identifica com muitas coisas. Então, tudo que a gente está falando aqui, provavelmente você já viveu em algum momento da sua vida. A gente falou, né, que a gente usa armaduras, máscaras para nos proteger dessa vulnerabilidade, para nos esconder, né, e mostrar uma imagem para as outras pessoas que não é a real, porque a gente não quer mostrar as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas vergonhas. A gente se protege contra isso, mas ao mesmo tempo a gente quer ver isso no outro, né? E é muito verdade. Quando a gente está aqui nas redes sociais, por exemplo, a gente gosta de acompanhar a vida dos outros, né? Pelos stories. E é isso que mais traz audiência nas redes sociais. E para a pessoa se mostrar, ela precisa também mostrar as vulnerabilidades. Ela precisa, não que ela precisa, mas ela acaba mostrando as vulnerabilidades, porque é uma forma dela mostrar a vida dela. E a gente se identifica quando a gente assiste o outro falando das suas próprias vulnerabilidades. A gente fala, nossa, eu também passo por isso. Eu também sinto isso. E a gente não julga, muitas vezes, o outro quando ele mostra esse lado. Claro, muitas vezes tem pessoas, né, que vão julgar, que vão criticar, mas a maioria se identifica, a maioria cria uma conexão e acaba gerando uma admiração por essa pessoa. Mas a gente não para pensar que, bom, se eu admiro essa pessoa quando ela se mostra assim, e muitas pessoas também admiram, por que que eu tenho medo de mostrar esse meu lado? Por que que eu não consigo mostrar? Então, o estudo ele vai trazendo mais consciência para isso, sabe? Para a gente olhar para as nossas vulnerabilidades e entender que elas são comuns a muitas pessoas. Não sou só eu que estou passando por isso. Eu não sou a única pessoa no mundo que está passando por isso. Então, a Paty não retornou aqui. Não sei se ela vai conseguir voltar para o nosso estudo. Vou tentar entrar em contato com ela. Mas eu vou dar continuidade aqui ao estudo. Então, agora eu vou falar do escudo sobre o escudo que ela fala, o escudo da alegria como mau presságio. Deu até um nó aqui na língua agora. O escudo da alegria como mau presságio, sentimento também de não merecimento. Ou seja, é quando a gente sente uma alegria, quando acontece algo muito bom na nossa vida, e aí logo vem aquele sentimento. Isso está muito bom para ser verdade. Isso logo vai acabar, né? Vai acontecer algo negativo que vai fazer com que isso vá embora. E a gente acaba vendo a alegria como, encarando a alegria como um medo, como escassez, como algo que não vai durar. E a gente sente até medo de quando a alegria vem. Vocês já sentiram isso? É muito comum. Quando eu e a Paty, a gente estava fazendo esse estudo antes da live, a gente falou, nossa, já aconteceu em alguns momentos da vida, né? Esse sentimento de acontecer algo bom e a gente, e ao mesmo tempo, vir a sensação de que aquilo vai acabar. Mas ela explica que tem formas da gente lidar com isso, né? De como a gente combater esse mau presságio da alegria. E ela fala aqui, deixa eu só achar. Ela dá um exemplo muito interessante, que a gente vai acumulando cenas na nossa mente de coisas ruins que acontecem, né? Por exemplo, assistir muito noticiário que só tem notícia ruim, que só tem notícias trágicas. Isso vai criando
um armazenamento na nossa mente só de cenas ruins, de cenas que nos geram medo, que nos geram insegurança. E quando a gente precisa, de certa forma, quando a nossa mente sente esse medo, né, contra a alegria, ela resgata essas imagens que já estão guardando na nossa mente. A Paty está respondendo aqui. Peraí, deixa eu só ver. Acho que ela tá voltando. Voltou. Oi. Agora, tava falando aqui, Paty, da alegria como mau presságio, né? Que ela fala que esse é um escudo que a gente usa contra a vulnerabilidade, que muitas vezes a gente sente a alegria, acontece algo bom, mas logo em seguida vem aquele medo de que tá muito bom para ser verdade, isso logo vai acabar e não vai durar. E que ela dá o exemplo de que a gente guarda muitas, ao longo da vida, né? A gente vai guardando muitas imagens, cenas que são negativas, que nos geram medo, como por exemplo, ficar assistindo noticiários que só tem notícias trágicas, né? E isso vai ficando armazenado na nossa mente, e quando acontece essa situação da alegria, logo a nossa mente nos traz esse armazenamento que a gente vem acumulando, né, de cenas negativas. Então, quanto mais a gente acumula, mais a nossa mente nos traz nos momentos que a gente sente insegurança. Sim. E o quanto que a gente tem, né, às vezes também na nossa mente, é, quando a gente está iniciando algo que a gente lembra que já tentou em outros momentos e não conseguiu, e aí ele traz de volta, né, a mente de tipo, já não deu certo, por que que agora daria, né? E aí a gente começa a pensar, tá bom, mas até quando, né? Uhum. Até que vai ficar bom? Quando que vai parar de ficar bom, que nem de todas as outras vezes, e começa a dar errado, né? Então aí a gente começa a ter esse também, né? O bom como o mau presságio também nesse sentido, assim, né? Uhum. Isso já aconteceu comigo, agora que você falou, quando falando aqui sobre multipotencialidade, né? Multipotencial tem um padrão assim de começar muitas coisas com uma super empolgação e depois vai perdendo o interesse ao longo do caminho, né? Isso é bem comum. E na minha vida isso aconteceu várias vezes, de começar algo super empolgada, mas depois eu perder a vontade de continuar e aí eu migrava para outra coisa diferente. E fazendo isso repetidas vezes, chegou um momento que eu comecei a sentir insegurança em mim mesma, né? Pensava, mas por que eu vou começar algo novo se das outras vezes eu comecei e não continuei, né? Por mais que eu estivesse empolgada, por mais que eu estivesse feliz e com vontade de fazer aquilo, chegou um momento que o medo começou a me segurar, começou a me paralisar, porque por causa dessas situações passadas, né? Já deu errado lá atrás, então por que agora vai dar certo? Então, esse padrão, eu consegui quebrar ele a partir do momento que eu entendi a multipotencialidade. Mas talvez se eu não tivesse entendido o que é ser multipotencial, eu teria continuado nesse padrão e o medo me paralisando também. Sim, exato. Então a gente tem que ter esse cuidado, assim, né? Quando a gente perceber isso já vindo na nossa mente, a gente já tentar neutralizar, né? Com um outro pensamento. Não, tipo, das outras vezes não deu certo, mas é, agora vai dar, né? Uhum. Então, a gente já vai neutralizando esse tipo de situação. E quanto mais, de novo, né? Quanto mais a gente se percebe, quanto mais a gente percebe os nossos sentimentos, mais ferramentas a gente tem para poder lidar com isso, né? Sim. E aproveitando que você falou sobre essa questão de cortar, ela já vem com um antídoto aqui contra esse mau presságio, que faz muito sentido, que é viver com a gratidão, né? A gratidão, ela combate esse medo da alegria, né? Quando vem a alegria. Então, ela até fala uma frase aqui que a gente pode usar muito nesses momentos quando a gente sente o medo, né? Que é, eu estou me sentindo vulnerável e sou muito grata por... Ela fala pra gente falar isso em voz alta.
né, no momento que acontece essa situação. Eu estou me sentindo vulnerável e sou grata porque a gratidão, ela vem e anula esse medo, essa insegurança que a gente pode sentir, né, de que tá muito bom para ser verdade. Sim. Aí só voltando um pouquinho, né? Ela fala que isso acontece também, essa questão do a alegria como um mau presságio, porque a gente também não quer ser surpreendido pela dor, né? Uhum. Então acaba, é, ah, é, né? Para não ser surpreendido pela dor, eu já começo a mentalizar como é que vai ser se não der certo, né? E aí a gente acha que isso vai fazer a gente evitar a dor, e na verdade não é, né? É o que ela fala assim que de tanto você querer evitar a dor e você já ficar, né? Tipo, ah, tá tudo bem, eu já não espero mais pelo bom, você vai vivendo e sentindo como se aquilo não desse certo, né? Então, é nesse sentido que a gente fala que é importante a vulnerabilidade para você se permitir viver esse momento. Porque aí a gente também aprende, né, que pensamentos criam. Então, se a gente começar já a mentalizar tudo aquilo, né, como que vai ser se não der certo, a gente também está criando isso, né? E por quê? Porque a gente não se permite, a gente não se permite estar vulnerável a viver esse momento bom, né? Então, isso também é muito importante, né? E nesse capítulo ela fala novamente sobre a questão de ser bom o bastante. Que ela falou, acho que lá no primeiro capítulo, né, ela já começa a explicar sobre isso e como que isso também se conecta com a alegria, né, esse mau presságio em relação à alegria, porque a escassez, ela é o oposto de ser bom o bastante. Então, quanto mais a gente se conhece, se conscientiza, na verdade, de que a gente é bom o bastante, que a gente é suficiente, a gente também está combatendo essa escassez que vai também que vai também combater esse medo, né, da alegria. Sim, exatamente. E essa escassez, né, esse sentimento, ela coloca aqui assim, né, a escassez e o medo levam a alegria como um mau presságio. As pessoas têm medo de que a felicidade dure pouco, que não seja o suficiente ou que a transição para a alegria venha a ser algo muito difícil. E aí, às vezes, aí eu tô lembrando, né, aqui também daquele documentário do Segredo, Segredo não, esse daí tá no Quem Sou, onde eles falam que as nossas células, elas também começam a ficar viciadas nos nossos sentimentos, né? E quando a gente fica tão viciado nesse sentimento de escassez, nesse sentimento de que não vai dar certo, a gente começa a entrar nas situações já com esse sentimento de que não vai dar certo, de que as coisas não vão acontecer, não vai funcionar. E aí a gente precisa então se desviciar, né? A gente precisa a nossa mente para sair desse vício de pensar e se sentir assim, para poder criar abundância, para poder criar felicidade, para poder se permitir viver bons momentos. Só que aí a gente precisa treinar a nossa mente, treinar os nossos sentimentos e treinar as células do nosso corpo também, que já estão tão viciadas a ter um outro tipo de sentimento de não dar certo, de não merecimento. E aí a gente passa, então, dentro dessa vulnerabilidade, dentro dessa permissão de viver algo novo, que a gente não sabe se vai dar certo ou não, mas viver já com esse pensamento de que sim, vai dar certo as coisas, né? A gente acaba entrando num padrão vibracional que a gente não percebe, né? Aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está pensando, porque fica tão comum, a gente entra tão no automático, assim, que realmente não percebe aquilo que a gente está vivendo, né? Como a gente já falou no início também, a importância da gente trazer esse assunto à tona, porque ele vai trazendo mais consciência ao mesmo tempo. Um exemplo pra gente, acho que agora, né, deu esse problema aqui na live. Talvez se não fosse esse estudo sobre vulnerabilidade, talvez eu ia ficar mais tensa. Nossa, e agora? Deu um problema aqui, né? A Paty saiu, vou ficar sozinha, o que eu vou fazer? Mas, estudando a vulnerabilidade, falei, gente, isso é normal, isso pode acontecer, né? Todo, né, tá fazendo algo ao vivo, até um programa ao vivo na TV acontece imprevistos, e isso não é algo vergonhoso, é até algo que a gente pode dar risada depois e encarar de uma forma mais tranquila, mais serena. Então, essa consciência, desde que a gente começou o estudo, eu já venho percebendo como que a minha consciência vem se transformando, sabe? Vem ficando até mais natural para mim viver a vulnerabilidade. Claro,
é um processo, né? Não é porque a gente está estudando que, nossa, agora eu consigo viver a vulnerabilidade facilmente. São processos, mas a gente consegue ver uma evolução, né, Paty? É, porque o que que é a vulnerabilidade, né? É você se permitir estar ali por inteiro e suscetível a erros, a falhas, a críticas, né? E a gente tem muito medo da crítica, tem muito medo da opinião do outro ainda, né? Por quê? Porque a gente vive em sociedade. E quando a gente é criança, a gente tá muito rodeado, né? Ali de brincadeiras, de palavras, né? Que a gente não percebe, mas que marcam muito, né? Por isso que é muito importante a gente educar muito bem as crianças e às vezes, dependendo de determinados comportamentos, a gente já ir orientando desde pequeno, né? Não é aquela coisa, deixa as crianças brincarem, ok, mas tem que entender qual é o tipo de brincadeira, porque depois da nossa fase adulta, tudo aquilo que a criança viveu volta à tona, né? E Hum, a gente passou por situações onde às vezes a gente foi, né? Acabou que as brincadeiras influenciaram muito a gente, a nossa opinião, a nossa autoestima, né? Então a gente está falando sobre essa questão de a consciência de ser bom o bastante, né? De ser o bastante. Para a gente ter essa consciência, a gente precisa ter uma boa autoestima. Se a gente não tiver uma boa autoestima, a gente não consegue ter essa consciência de ser o bastante. Então, a gente precisa entender, puxa, onde, né, que eu não estou me sentindo o bastante, o suficiente, para me permitir entrar nessa vulnerabilidade de me mostrar para os outros e, beleza, se você tivesse aqui e falasse alguma coisa, né, que às vezes não fosse adequado, ou se você começasse a ficar nervosa, começasse a falar mais rápido e tal, às vezes pode ser que algumas pessoas entrassem na live e começassem a criticar tudo isso, né? Mas você está se permitindo viver essa vulnerabilidade e o treino vai deixando a gente cada vez mais apto a fazer as coisas. Agora, se a gente não se permite viver essa vulnerabilidade, se o medo me paralisa, como a gente percebe que em muitos momentos, quando a vulnerabilidade ela é tão forte e a gente não se permite viver ela pode paralisar a gente dentro dos nossos projetos, dentro dos nossos sonhos, nossos ideais. Às vezes a gente quer muito fazer alguma coisa, mas a gente não consegue. Então, a gente precisa trabalhar essa consciência, né, de ser o bastante para que a gente diminua cada vez mais esse medo da opinião do outro, essa expectativa de que o outro, né, goste da gente, que ele nos aplauda, né, e que a gente está ali, estamos aprendendo, estamos vivendo, né, e é isso, né, Ci? Eu acho que com certeza. a gente vai, talvez, acho que essa compreensão, e que é o que ela fala bastante também, né, dessa compreensão que fez com que a gente pudesse sentir, se entender mais, entender quais são os nossos sentimentos, entender o porquê que a gente está sentindo as coisas, isso vai dando mais tranquilidade para a gente também, né? Uhum. E às vezes a gente critica alguém que está errando ali, né? Às vezes a gente acha até engraçado o erro do outro, mas o outro que está errando está aprendendo muito mais do que a gente que está só assistindo, né? Que só está assistindo o outro errar, mas ele está errando, mas está aprendendo ao mesmo tempo. E a gente que só está assistindo e não está fazendo, né? A gente não está aprendendo. E você falou sobre a autoestima, né? Pra gente sentir bom bastante, sentir bom, né? Sentir o bastante, precisa ter autoestima. Isso me lembrou uma frase que eu gosto bastante, que é: para ter autoestima é preciso ter o que estimar. Então, pensando nessa questão, né, de da gente tá se expondo, tá fazendo algo, a gente tá criando algo para a gente poder estimar. Como que a gente vai, por exemplo, admirar a forma que a gente se expõe ao público, que a gente fala em frente ao público, se a gente não vai e faz isso, né? Se a gente não vai ter o que estimar. A gente só vai estimar a partir do momento que a gente entra em ação, da mesma forma que a gente vai estimar a nossa aparência a partir do momento que a gente cuida da nossa aparência. Não existe uma coisa desvinculada da outra, né? Então, a gente precisa realmente entrar em ação para que essa autoestima aconteça. Sim, exatamente. É entrar no palco da vida, né? Não adianta você querer viver sem entrar no palco. Se você não estiver disposto a entrar no palco, a estar como protagonista, né, da sua vida, você não consegue viver, né? Aí você vai vivendo a vida dos outros, vai entrando no Insta, vai vendo os outros fazendo, aí vai gerando mais comparação, que vai diminuindo a autoestima, né? Então é muito importante a gente se colocar nesses desafios, né?
Porque é se colocando nesses desafios que a gente vai vivendo, aprendendo, conseguindo se entender. Acho que é isso. Uhum. Sim. A gente parou aqui então no escudo contra o mau presságio da alegria, que a gente falou sobre a gratidão. Eu acho que na próxima live a gente pode falar um pouco mais sobre a gratidão, né? Que não deu para abordar tudo que ela fala aqui. A gente pode continuar na próxima live, próximo estudo. E também a gente já vem falar sobre o outro escudo, que é o perfeccionismo, que esse também é um escudo muito interessante. Sim, é isso. Então, obrigada, pessoal, que esteve aqui na live hoje. E esse vídeo vai estar disponível por 24 horas aqui no Insta e depois vai para o canal do YouTube. Então, até o próximo estudo, que é semana que vem. Até lá. Obrigada, Paty. Sim, é.